cresce o número de idosos que praticam skate. Eu comecei a praticar skate porque eu ficava muito tempo em São Paulo, eu andava de bike aqui, só que lá eu não tinha uma bike. Espaço colaborativo para empresas tem atraído novos adeptos. Esse tipo de profissional pode optar por bancos de horas. Então ele paga um banco de horas e pode utilizar dentro de um mês, de acordo com o que ele precisar. Má alimentação e sedentarismo são as principais causas de doença entre jovens. Tudo que não podia eu gostava, só que eu não percebi o quanto isso me fazia mal. Confira também as agendas cultural e esportiva da semana. Essa é uma produção dos alunos de jornalismo e estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Começa agora mais um Web Notícias. Problemas de saúde, como diabetes e excesso de colesterol, também podem atingir os jovens. Essas doenças estão relacionadas à má alimentação, sedentarismo e a razões genéticas. Diabetes e colesterol não são exclusividade de pessoas mais velhas. Hoje, os jovens também são grandes vítimas desses males. Essas doenças podem surgir devido à genética e histórico familiar, mas a combinação entre má alimentação e sedentarismo tem sido a maior causa do problema. O colesterol é uma substância gordurosa essencial para a produção de hormônios e vitamina D, mas, em excesso, entope as artérias, o que aumenta os riscos de doenças cardíacas. Atualmente, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto e muitos não sabem que têm a doença. Como Viviane Silva, que descobriu que tem colesterol em um exame de rotina. Antes de eu descobrir que tinha colesterol, eu gostava muito de carne frita, salgados, coxinhas, salgadinhos, hambúrguer. Tudo que não podia eu gostava, só que eu não percebi o quanto isso me fazia mal. Aí, a partir do tratamento, eu tomei um remédio por um tempo, mas foi pouquinho tempo, que o remédio não ajudava tanto, o que ajuda é exercício e alimentação. A diabetes é outra doença que tem crescido. Ela atinge 382 milhões de pessoas no mundo. Os mais comuns são tipo 1 e 2. O tipo 2 está surgindo mais cedo e é associado a fatores como obesidade, sedentarismo e genética. Basicamente, o principal fator que está levando ao surgimento mais precoce de diabetes tipo 2 seria a mudança nos hábitos de vida das pessoas. Então, basicamente, as pessoas estão praticando cada vez menos atividade física, estão tendo cada vez hábitos piores de alimentação. O tipo 1 é uma doença autoimune e precisa da administração diária de insulina, pois há um acúmulo de glicose no sangue. Natália Souza tem esse tipo e foi diagnosticada aos 2 anos de idade com um teste de glicemia. Hoje, ela toma insulina 4 vezes ao dia, faz exercícios físicos, mas não fica 100%. Porque a doença ela vai estar sempre ali, com você. Não importa se você esteja bem ou se você esteja mal, você tem que se equilibrar e ir junto com ela. Tem que seguir rigorosamente um tratamento até tudo ficar bem no meu corpo. Para os jovens mudarem esse cenário, a dica é buscar uma vida mais saudável. Comer melhor. Fazer atividade física ajuda a evitar essas doenças. A cárie dental é um problema que pode não ser só ocasionado pela falta de higienização na boca. A bactéria também pode ser transmitida de diversas outras maneiras. Para manter uma boa saúde bucal, são recomendadas ao menos 3 escovações diárias dos dentes. Além disso, dentistas também aconselham ao menos uma consulta a cada 6 meses. Porém, nem sempre a notícia é boa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, quase 90% dos brasileiros sofrem com a cárie. Mas e você? Sabe como essa doença se instala na boca? Eu acredito que a pessoa pega cárie quando não escova o dente direito, ou mesmo deixa de escovar, quando não vai no dentista regularmente para fazer aplicação de flúor, limpezas em geral. Uma conservação e a falta de higienização dos dentes. E lógico, também doce, né? Doce é uma coisa também que dá muita cárie também, né? Mesmo assim, por mais que a higiene e a alimentação sejam as adequadas, existe uma má notícia. Todas as pessoas já possuem a bactéria que causa a cárie desde criança, mas a presença desse micro-organismo na boca não é o único causador da doença. Quando a gente se alimenta, principalmente alimento doce, que é o que faz a colonização dessa bactéria, o nosso pH da boca, que sempre está em 7, ele diminui. E a saliva vai tentar equilibrar, voltar a 7. Se a gente se alimenta toda hora, cada 3 em 3 horas, por exemplo, e com doce, sempre vai estar baixo o pH da boca. Isso favorece a desmineralização do dente, a colonização dessa
desse Streptococcus mutans. Agora que já sabe como a doença se espalha pela boca, é melhor se prevenir para não precisar encarar o famoso motorzinho do dentista. Entre os dias 15 e 26 de maio, a Universidade Metodista de São Paulo receberá o Eye Check Tour da Johnson & Johnson. O projeto consiste na realização de exames oftalmológicos de forma gratuita, fruto de uma parceria com a Johnson & Johnson Vision Care. Os atendimentos serão feitos na Policlínica do Campus de Ramos e em um estande instalado no Campus Planalto. O exame tem duração de 20 minutos e o resultado sai na hora. Mais informações no site da Metodista. O fim de semana será decisivo para o futebol do ABC. No sábado, o São Caetano encara o Bragantino na grande final do Campeonato Paulista Série A2. Por ter melhor campanha, o Azulão joga a decisão em casa às 7h30 da noite. E para você que não quer ficar só assistindo futebol, confira a reportagem a seguir que mostra que é possível se aventurar no skate no ABC, o mais recente esporte olímpico. Você já pensou em andar de skate com o seu tio ou com o seu avô? Isso pode parecer estranho, mas não para esses atletas radicais. Na pista municipal de São Bernardo, é comum a prática do esporte mesmo pelos mais idosos. De segunda-feira, o local é aberto apenas para esportistas acima de 35 anos. Eu comecei a praticar o skate faz uns 4 anos. E eu comecei a praticar skate porque eu ficava muito tempo em São Paulo, eu andava de bike aqui, só que lá eu não tinha uma bike. E um amigo meu tinha um skate sobrando. E um dia ele estava andando de skate e eu olhei e falei, cara, me ensina a andar nesse negócio aí. Ele falou, sério? Eu, sério. E comecei assim, de bobeira. Outros locais no ABC oferecem espaço para a prática do mais recente esporte olímpico. O Espaço Jovem em São Caetano do Sul, o Parque Radical em São Bernardo do Campo e a pista Ana Brandão em Santo André. Andar de skate, além de ser um lazer, também traz benefícios para o corpo e para a mente, como explica o fisioterapeuta Gabriel Garcia. Que antes de um idoso ou de uma pessoa da terceira idade para fazer uma prática de atividade, ele tem que primeiramente passar por um médico. Então, uma avaliação médica, e esse idoso não pode ter algumas doenças, por exemplo, uma osteoporose, um déficit de equilíbrio, coordenação motora, que isso vai prejudicar e não vai permitir que ele pratique uma atividade desse âmbito. Psicológico, eu acho que, eu deixei de estrangular muita gente por causa de skate. E eu acho que ajuda na concentração e tal, me faz uma pessoa mais feliz. O dia que eu ando de skate, mesmo que for meia horinha, eu já fico mais feliz. A cantora baiana Luiede Luna se apresenta no Sesc de São Caetano no dia 6 de maio, às 16 horas, com o show Um Corpo no Mundo. A artista explora diversas texturas vocais e instrumentais, em show que tem como tema principal a imigração africana em São Paulo. A apresentação é gratuita. Um sol da América do Sul me guia. O grupo 59 de Teatro traz o espetáculo História de Alexandre para o Sesc Santo André. Os amigos se reúnem na Sala de Alexandre para ouvir as aventuras que ele viveu, que são contadas com entusiasmo e exagero. A peça é para crianças de todas as idades e os ingressos custam entre R$ 5 e R$ 17 e estão disponíveis nos pontos de venda físicos que ficam nos Sescs. Em tempos de corte de gastos, dividir o mesmo escritório com empresas diferentes é uma opção para economizar e ainda fazer novos contatos. Até parece que estamos em um escritório comum. Mas nem todo mundo aqui trabalha na mesma empresa. Tenho aqui profissionais de marketing, manutenção de redes sociais e uma pessoa que trabalha no ramo de alimentação, e tudo aqui dentro. O que os une é um novo modelo de trabalho, o coworking, que nada mais é do que compartilhar o mesmo ambiente com vários profissionais. Tem 2 modalidades que o cliente pode contratar a posição de trabalho. Uma é contratar uma posição fixa, que ele paga uma mensalidade e pode utilizar aquela estação 24 horas. E a outra modalidade é aquele cliente que não precisa estar sempre no escritório. Esse tipo de profissional pode optar por bancos de horas. Então ele paga um banco de horas e pode utilizar dentro de um mês, de acordo com o que ele precisar.
Atual queridinho dos microempresários, alugar uma estação de trabalho num lugar como este é ideal para quem quer focar apenas no que é importante e ainda economizar. Na sala comercial pequena você vai alocar hoje por R$ 1.500 ou R$ 2.000 por mês. Se você tiver um espaço compartilhado, você certamente conseguirá ali alugar o seu espaço ali por R$ 400, 500, 600 reais por mês. Isso acontece porque custos como luz, água, internet, telefonia e até mesmo aquele cafezinho são divididos entre todos os colaboradores. Se dá algum problema aqui, eu não tenho que me preocupar com isso e posso focar na minha empresa. De 2015 para 2016, o número de coworking cresceu 52% no Brasil. E essa tendência já saiu dos escritórios e chegou a ambientes descontraídos como este, onde você pode se sentir um Masterchef. Na maioria dos casos, são chefes de cozinha que pretendem abrir o seu próprio negócio e querem, vamos dizer assim, querem um aprendizado na prática para ver como é que vai funcionar. Além da cozinha, aqui também funciona uma loja colaborativa e escritórios. Pablo trouxe sua empresa para cá há 1 ano e enxerga mais pontos positivos do que só economia e praticidade administrativa. Está num ambiente que tem outras empresas, mas que as pessoas têm outra cabeça mesmo, de ajudar, de colaborar. Esse ambiente, ele instiga isso. E termina agora o Web Notícias. Para ter essas e outras informações do ABC ou região, entre no nosso site no rronline.com.br e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Até mais!